Estamos a apresentar Comando Geral. Nós estamos de volta com o Comando Geral, agora 10 horas e 3 minutos. Vamos com Joyce Bezerra com mais informações. Você pode acompanhar a programação da Rádio Pedra FM pelos seguintes meios. Em qualquer receptor FM, pela frequência 98,7, por o site www.radiopedrafm.com.br, no aplicativo próprio para celular ou tablet, é só baixar pelo Play Store Nova Pedra FM, no aplicativo Radiosnet, no YouTube, procure pelo canal Pedra FM, no facebook.com.br/Nova Pedra FM, e o telefone para contato é 91 48 42 15. Pedra FM, há 16 anos na liderança absoluta e sendo a rádio da cidadania e de todos os cidadãos pedrenses. Queremos mandar um alô para o Wellington Silva, ouvindo aqui através do Facebook. Também para o João Quincó, lá no sítio João Quincó, Riacho do Mel. Também daqui a pouco eu lembro o nome das outras pessoas que estão nos ouvindo a partir deste momento. Mas, como havíamos prometido, recentemente estaríamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da Rádio Pedra FM, o médico veterinário Dr. Antônio Santos. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Veridiano. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pedra FM. Dizer que é um prazer estar aqui outra vez para poder conversar com vocês. Mas lembramos que a Rádio Pedra FM poderá ser ouvida no aparelho de rádio tradicional comum, na frequência 98,7, com alcance potencial de mais de 80 mil pessoas na região. Além disso, disponibilizamos para Pedra, Pernambuco, Brasil e o mundo a nossa TV no canal do YouTube. Procure por Pedra FM e se inscreva no nosso canal. No Facebook, só é acessar a página Nova Pedra FM. Tem também o aplicativo para celular ou tablet. É só baixar procurando no Play Store Nova Pedra FM. E ainda pelo computador, acesse o www.radiopedrafm.com.br. Na entrevista de hoje, para quem queira tirar dúvidas, é só ligar agora mesmo no número do telefone e do WhatsApp 991 48 42 15, podendo fazer também pelo Facebook. Mas nós vamos iniciar nossa entrevista de hoje. Lembramos que queremos mandar um alô para Manuel Paz, lá no sítio Caboclo, Zé Galindo, lá no distrito de São Pedro do Cordeiro. Daqui a pouco teremos também o nosso repórter Anselmo Macedo, diretamente do centro da cidade. Mas, doutor Antônio, antes das perguntas, gostaríamos de saber sua trajetória até chegar a médico veterinário e por que escolheu essa profissão. Bom, Veridiano, eu fui criado próximo à universidade. Bom, Veridiano, eu fui criado próximo à Universidade Federal Rural de Pernambuco e era um sítio e eu criava alguns animais e isso foi dando gosto, né, pelo tratar dos animais, né? Eu tinha uma relação muito forte, né, com o animal. E depois, meu irmão mais velho, Aloísio, foi fazer veterinária, e eu acho que até por conta da influência dele, eu também fui fazer veterinária, né? E graças a Deus eu estou muito satisfeito com a profissão que escolhi. Gosto muito da veterinária, né?
apesar da veterinária, aqui no Brasil particularmente, não ter o reconhecimento, né, que merece, diferente dos países desenvolvidos, mas se tivesse de iniciar minha vida profissional, com certeza iria iniciar outra vez na medicina veterinária. Lembramos quem queira fazer alguma pergunta aqui pelo Facebook ou pelo telefone, esteja à vontade. O Edson Juse Alves também está nos ouvindo aqui através do YouTube. Mas, doutor Antônio, a Covid-19 é o assunto predominante em toda parte. As pessoas estão com medo de tudo, inclusive dos animais domésticos. Neste sentido, é possível um animal qualquer transmitir essa doença aos seres humanos? Se positivo, quais cuidados terão de ter as pessoas que têm esses bichos de estimação? Olha, Veridiano, esse pânico da população é compreensível, né? Porque nós temos uma imprensa que amanhece o dia comemorando cada morte que ocorre no Brasil, né? Então eu particularmente deixei de ver noticiários, né, repórter, essas coisas, porque isso não traz informação, na maioria dos casos, traz apenas desinformação e pânico, né? Quanto à questão dos animais, Veriano, segundo os chineses, a Covid foi transmitida de um animal, né, para o ser humano. Né? Alguém lá foi comer algum animal exótico, que eles comem de tudo lá, e esse animal estava contaminado e contaminou um homem que aí saiu transmitindo para os outros. Agora, eu particularmente não acredito em nada que vem da China, certo? Há anos atrás eu li um artigo e que um escritor, acho que não me engano se era inglês ou era americano, que ele afirmava: ou o mundo acaba com a China ou a China acaba com o mundo. E ele se referia às grandes indústrias, tanto dos Estados Unidos, Canadá e da União Europeia, que estavam deixando seus países para fixar as suas indústrias na China, por conta da mão de obra barata, né? A mão de obra bem mais barata, e foi dando muita força, né? A China, que há 20 anos era um país muito pobre, tornou-se uma potência mundial. E como todo país totalitário, a China tem o desejo de dominar o mundo, né? Então, por que eu não acredito? A China tem uma população, se não me engano, em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Foi pego de surpresa, né, como eles dizem, e, segundo eles, morreram apenas 4.000 pessoas durante todo o Covid, toda a pandemia do Covid-19. E eles omitiram informações, né? Foi preso jornalista, foi preso médico, ou seja, quem queria divulgar a verdade foi realmente combatido. Então, tem uma hipótese, eu não vou ser leviano de dizer que é verdadeira, né? Mas também não descarto que isso foi um vírus criado propositalmente para contaminar o resto do mundo e a China se fortalecer. Que o que é que a gente encontrou aí depois do Covid? A China exportando respiradores, passando informações falsas, né? É lógico que ou eles morreram muitas pessoas lá, muito mais do que eles dizem, ou eles têm o tratamento eficaz. Então a gente não pode acreditar. Agora, cientificamente não tem nenhum estudo comprovando que nossos animais domésticos possam transmitir para o ser humano a Covid-19, né? Aí você tem um caso, não me lembro agora o estado aqui do Brasil, que um pesquisador
identificou o Covid-19 no nariz de um cão. E nada mais do que isso. Mas que se é transmissível, se ele conseguiu transmitir para o humano, ninguém sabe. Então acho que fica só no mundo da especulação. Mas agora vamos trazer o primeiro repórter, o Anselmo Macedo, lá do centro da cidade. Bom dia, Anselmo, seja bem-vindo. E para o pessoal aí do distrito de Santo Antônio, também um grande abraço aí para o pessoal lá do São Francisco, a região de Tenebre, ali do Tenebre, também São Pedro Cordeiro. Meu irmãozinho Zé Galindo, um grande abraço aí para você, que eu sei que você não perde o seu programa. E bom dia também para todos os ouvintes da minha querida e maravilhosa Rádio Pedra FM. Doutor Antônio, não sei se esse assunto exatamente da sua área, mas acredito que seja. Nós sabemos que a cada 6 meses é realizada aqui no estado de Pernambuco a campanha de vacinação contra a febre aftosa. E nos anos anteriores, geralmente de 6 meses era essa vacina. Nos anos anteriores, o prazo legal era até o dia 31 de maio para encerrar a campanha de vacinação. Devido a essa pandemia, o escritório da Adagro, da Cidade da Pedra, se encontra fechado. Doutor Antônio, o que os agropecuaristas devem fazer para vacinar os seus animais e realizar o cadastramento dos mesmos? Quando vence este prazo? Bom dia, doutor Antônio Santana. Bom dia, meu amigo Anselmo. Veja bem, Anselmo, eu realmente não trabalho na Adagro, mas a informação que eu recebi, não sei se é oficial, que esse prazo da vacina contra a febre aftosa iria ser prorrogado não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Então é essa informação que eu realmente não chequei, mas acredito que seja verdadeira, porque como tem muita gente, como a gente falou anteriormente, em estado de pânico, e que está se negando a ir até uma cidade ou um escritório ou prestar conta da vacina, o que nós sabemos é que vai ser prorrogado em todo o Brasil. Eu sei que alguns estados, como o caso eu acho que do Acre, se não me engano, ele foi prorrogado, mesmo oficialmente. Tem um amigo meu lá que me informou que isso realmente é verdade. E eu acho que isso vai ser em todo o Brasil, Anselmo. Queremos lembrar que hoje, logo após a entrevista, às 11h20, teremos a transmissão ao vivo da Santa Missa, lá diretamente da Igreja Matriz, com o padre Jailson Araújo. Mas, doutor Antônio, na zona rural, como cuidadores de animais estão mais expostos a qualquer tipo de contaminação, devido ao trabalho mais forçado, não poder usar máscara, etc. Que cuidados as pessoas têm que ter no trato animal para não se contaminar com alguma patologia, que seja do coronavírus ou outras doenças que possam ser transmitidas pelos animais? Olha, Veridiano, infelizmente as zoonoses, que são doenças que são transmitidas do animal para o homem, para o ser humano, ela ocorre com muita frequência. Nós temos, por exemplo, uma que é bem conhecida, a brucelose. Você tem uma ideia da dimensão da brucelose? Há muitos anos atrás, uma amiga fez uma pesquisa aqui na região, Pedra e Venturosa, onde foram coletados leite de vacas que tinham abortado, e aí centrifugava, tirava apenas o soro e levava até o Recife para injetar em uma cobaia que estava gestante, um ratinho lá, cobaia que estava gestante. E também era coletado o sangue dos vaqueiros e do proprietário da fazenda.
E em todas essas propriedades, em todas, 100%, tinha no mínimo um ser humano com brucelose, né? E brucelose é uma doença que causa sérios problemas, podendo levar até a morte. Houve algum problema com o Ministério da Saúde, porque a menina era veterinária e não queria deixar publicar os dados, e eu realmente não sei o que é que terminou isso. Mas quem lidar com o animal, ele está realmente exposto a muitas outras viroses, como a leptospirose, num caso muito crítico aí da raiva, né, e outros tipos de viroses. Agora, em relação à Covid-19, eu não acredito, porque o trabalhador de fazenda, ele está trabalhando em tempo aberto, com ventilação, né? E ali é o local talvez menos perigoso para que ele possa contrair o coronavírus, né? Então, outras doenças sempre ocorreram, vão continuar ocorrendo. Infelizmente, a educação do nosso pessoal ainda não é uma educação boa, né? Tem melhorado muito, melhorou muito de 20 anos para cá. Eu me lembro quando eu cheguei para trabalhar aqui na Pedra, se você falasse em ordenha mecânica, o pessoal achava que era coisa de outro mundo, né? E hoje nós temos muitas pessoas trabalhando com ordenha mecânica. Também me lembro muito bem do fato quando foi exigido que o produtor de leite que fizesse o queijo tivesse uma queijaria bem organizada, com azulejo, com higiene. E o pessoal dizia que seria o fim da pecuária de leite do estado de Pernambuco. Pelo contrário, acho que foi a salvação, porque nossos produtores de leite viviam exclusivamente nas mãos dos grandes laticínios. E hoje, por exemplo, aqui na região, nós temos dezenas de pequenos e médios laticínios que realmente pegam uma quantidade considerável de leite e tem uma rivalidade, né, com as grandes indústrias, fazendo com que essas grandes indústrias perdessem o monopólio sobre a aquisição do leite. E por conta disso, a nossa pecuária de leite está conseguindo sobreviver, graças a esses pequenos e médios queijeiros. Mas, doutor Antônio Santos, se eu não me engano, o medicamento ivermectina existe para trato de animais e também para o ser humano. Muitos médicos estão receitando esse remédio para prevenir a Covid-19. Gostaria que o senhor detalhasse a eficácia dele em animais e se tenha algum sentido usá-lo como prevenção do novo coronavírus. Lembrando que para tomar qualquer medicamento, a pessoa tem que procurar um especialista da área. Isso é com certeza. Olha, Veridiano, a ivermectina é um produto de uso animal que nós usamos com frequência, em bovinos principalmente, que é o caso que eu trabalho com bovino, para combater carrapato, verminose e o que o pessoal aqui chama de bicheira, né, as miíras. E é um medicamento super eficiente nesses casos dos animais. E no ser humano, ele é utilizado também para tratar verme e piolho, né? E como também é no animal também o piolho. A ivermectina, ela foi descoberta por um japonês numa raiz de um tubérculo que tem um nome, não me lembro agora, é um nome semelhante à bactéria, Ivermecta, é um nomezinho assim, eu não estou bem lembrado. E isso aí ganhou até o Prêmio Nobel da Medicina, eu acredito que no ano de 95, eu não me lembro bem o ano. E foi um vermífugo muito eficiente. E no Japão, onde surgiu a ivermectina, ela é patenteada para o uso de várias doenças. Por exemplo, combate da diabetes,
combate de algumas outras viroses, né? E lá ela é patenteada. Ela só não é patenteada para o uso como vermífugo e tratamento de piolho. Aconteceu que durante a Zika e a chikungunya, alguns médicos utilizaram como preventivo o tratamento, e sem ter nenhum estudo clínico provado, mas a coisa funcionou. Nós temos um caso que foi difundido em todo o Brasil, de uma clínica psiquiátrica onde tinha 58 pessoas internadas durante a crise da chikungunya e do Zika vírus. E esses detentos, ou esses internos, eles tomavam a ivermectina para tratar de piolho a cada 6 meses. E passado a crise, o que chamou a atenção é que os médicos, as enfermeiras, o pessoal de apoio, motorista, cozinheiro, praticamente todas as pessoas que trabalhavam naquela clínica tiveram Zika e chikungunya. E os 58 internos, nenhum contraiu nem Zika nem chikungunya. Isso chamou muita atenção, inclusive hoje tem um médico que está fazendo um trabalho financiado pelo Ministério da Saúde para o uso preventivo da ivermectina. O que a gente sabe é que no mundo todo tem muito médico estudando qual o mecanismo de ação, né? Porque se a gente for avaliar pelo lado científico, Eridiane, a gente, por exemplo, a gente na faculdade veterinária também estuda, né? As doenças infecto-contagiosas, estuda farmacologia, então, tudo que o médico humano estuda, e a gente estuda, nossos pacientes são mais difíceis, porque ele nem diz onde está a dor e nem fala, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos o recurso, né, do médico humano. E a gente sabe que hoje, a ciência, até hoje, que a única forma de você induzir a formação de um anticorpo é através de uma vacina, né? E o que a gente sabe também é que a ivermectina, ela é eliminada rápido, através do intestino, né? Ela não é metabolizada nem no fígado, né? Nem no rins, então não causa nenhum problema. Mas tem médico estudando, cientista, afirma que ela guarda alguma memória imunológica, que isso é capaz de causar alguma imunidade. E aí a gente não pode se basear, né? Eu não gosto nem de falar desse nome, mas eu vou falar no ex-ministro Mandetta, e para mim, não vou falar, me desculpe, mas não quero falar o nome desse cara. Quando você fala ciência, ciência, ciência e ciência, primeira coisa, Veridiano, a ciência não tem dono. Ninguém na ciência está 100% certo, nem 100% errado, né? Então você vê trabalhos científicos, eu digo na minha área, mesmo trabalho diz uma coisa, vem um outro pesquisador com a mesma metodologia, tudo igual e diz outra, chega a um resultado completamente diferente, né? Mas aí a gente tem o que a gente fala de evidências, né? O que nós temos de concreto, uma universidade da Austrália fez uma pesquisa in vitro que mostrou que em 24 horas a ivermectina tinha destruído 93% do vírus, 48 horas tinha destruído 99,8% ou 0,9%, ou seja, quase 100%. E a partir daí, muitos médicos mundo afora começaram a usar. Por exemplo, minha irmã, que é enfermeira, ela estava de férias, foi convocado durante o coronavírus para participar da campanha de vacinação dos idosos, que ela faz isso todos os anos na Prefeitura do Recife.
E ela ligou para mim, querendo saber o que eu achava. Eu digo, olha, ao princípio eu sou contra, porque minha mãe tinha 84 anos, né? Até então, nos últimos 8 meses, tinha dado 5 entradas em UTI, tinha tido 3 AVC, uma trombose, tinha tido uma pneumonia difusa muito grave, uma infecção urinária muito grave também. E a pessoa totalmente de risco, que não tinha como ela morando na mesma casa, se ela se contaminasse, minha mãe deixar de se contaminar. Eu sei que minha irmã se contaminou, chegou a um quadro um pouco grave, porque demorou a ir ao médico, né? E quando ela foi, a prefeitura do Recife ainda estava usando o que eu chamo de protocolo da morte, né? É aquele, vá para casa, tome água, tome suco e repouse. Quando você estiver faltando ar, venha para cá. Olha, quando você estiver faltando ar, você já está com um processo inflamatório no pulmão, cheio de coágulo, que aí vai ser realmente uma sorte a pessoa escapar. Mas quando ela ia saindo, ela foi fazer o teste, saiu, encontrou um médico amigo dela, disse, olha, eu já curei mais de 100 pacientes usando a ivermectina. Ela não sabia o que era ivermectina, apesar de ser enfermeira, tirou uma foto, mandou. Eu disse, olha, eu li uma pesquisa recentemente na Universidade da Austrália e falei para ela, ela disse, foi isso que o médico me falou. Ela estava bem debilitada e ela tomou ivermectina, no outro dia já começou a sentir melhora e com 4, 5 dias estava curada, né? Aí depois veio o marido dela e por fim minha mãe, né? Mas nos primeiros sintomas tomou ivermectina e curou, né? Foi feito o teste PCR e apesar dela, todos esses problemas de saúde, ela tirou de letra, né, o coronavírus, não causou problema nenhum para ela. Então, eu particularmente, Veridiano, eu acho que a ivermectina, tem muito médico passando, acho que eu vi aqui a entrevista do Dr. César, né? Ele disse que ele mesmo tomou e recomenda para o paciente dele. Tem um grupo de São Paulo que eu já peguei algumas mensagens de WhatsApp deles, e 587 médicos que estão tomando a cada 30 dias que eles estão na frente de batalha e nenhum se contaminou com o coronavírus. A Prefeitura de Natal agora botou para todo o pessoal de saúde também tomar preventivamente. E agora quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, a ivermectina é um vermífugo, não faz nenhum mal. Se não fizer, se ela não for um preventivo contra o coronavírus, pelo menos você fez um tratamento de verme muito eficaz. E você pode ter certeza. E eu não conheço, olha, uma única pessoa que tenha sido infectada com coronavírus, que tenha tomado ivermectina e que não tenha se curado. Quando aconteceu isso com minha irmã, meu cunhado, minha mãe, quase 5 ou 6 pessoas de minha família, logo no início eu passei fiz um áudiozinho, mandei para alguns amigos, que esse áudio, ele andou todo o Brasil. E eu recebi mensagens de pessoas de São Paulo, do Ceará, do Pará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, querendo saber como é que tomava. Eu digo, olha, eu não sou médico, eu estou te falando da experiência que aconteceu pessoal na minha família. E até hoje eu recebo mensagens de pessoas que se trataram com a ivermectina associada à azitromicina, que foi isso que o médico lá do Recife passou, que na época era escondido porque era proibido, agora não, está liberado, os médicos estão tendo liberdade para passar. Então eu acho que não precisa morrer ninguém, né, de ivermectina, ou de coronavírus, que a ivermectina está aí, é 100% eficiente, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu conheço centenas e centenas de pessoas que tiveram coronavírus e se trataram e se curaram com a ivermectina, associada à azitromicina. Nós temos o caso da África do Sul, né, que a África do Sul ele tem um
um trabalho de prevenção para combate a piolho e verme na população. E a cada 6 meses a maioria da população toma ivermectina. E a África do Sul, eu acho que até ontem tinha morrido pouco mais de 1.000 pessoas, quando a Organização Mundial da Saúde dizia que a África do Sul e a população ia ser dizimada. Então, acho que a ivermectina, né, como também a hidroxicloroquina, é uma opção também, né, mas infelizmente foi politizada. A vantagem da ivermectina é que ela não foi politizada ainda, a hidroxicloroquina foi, que poderia ter salvo muitas vidas. Eu acho que se a hidroxicloroquina tivesse sido utilizada desde o início dessa pandemia, talvez no Brasil nós não tivéssemos 40.000 mortos, mas apenas não, né? Porque qualquer vida importa, mas talvez tivéssemos 1.000, 2.000 mortos. Mas infelizmente ela foi politizada, né, pelo ministro, que eu me nego a falar o nome dele, né, que é um político decadente, né, cheio de processo nas costas, que tinha a única intenção, que era derrubar o presidente. Mas isso depois ele vai ter com quem ajustar as contas mais na frente. Quero lembrar que estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio Pedra FM, ao vivo, o doutor Antônio Santana, médico veterinário. Mas tem muita gente aqui mandando alô, parabenizando a entrevista e o veterinário, doutor Antônio. Lúcia Teixeira, Rafael Teixeira, lá do Poço das Ovelhas, o Elton Galindo, acho que ele está lá em Tocantins, né? Está dizendo que é um veterinário muito competente, conheço o trabalho dele. Acho que ele está morando agora lá em Tocantins, né? O Elton Galindo. Está em Palmas, no Tocantins. Rosemary Nena está parabenizando ao Toninho. João Quincó também lá no Riacho do Mel, o João Pifeiro lá na Fazenda Caldeirão, o Manel Paz, se não perde um só programa lá no sítio Caboclo, e daqui a pouco nós vamos divulgando mais. Mas vamos dando continuidade ao nosso programa, lembrando que às 11h20 teremos a transmissão ao vivo da missa diretamente da Igreja Matriz com o padre Adejailson Araújo. Mas, doutor Antônio, andando pela zona rural, podemos observar que o setor da agropecuária está indo à falência por conta da pouca assistência dos governantes e também por falta de interesse da camada mais jovem para lidar nessa área. Diante dessa pandemia, os municípios, estados e União estão ou vai ficar quebrados, sem perspectiva de investimentos a curto prazo. Diante dessa situação, sendo o senhor um homem experiente, tendo atuado em vários setores, qual vai ser a saída para os agropecuaristas e que caminho eles devem seguir no sentido de recuperar a economia local? Bom, Veridiano, deixa eu me estender só um pouquinho para explicar esse negócio. Durante muitos anos, o agronegócio, o agropecuarista, ele foi tratado nesse país quase como criminoso, né? O grande, principalmente, né? O grande empreendedor, ele era acusado de destruir floresta, de acabar com a fauna, acabar com a flora. E essas acusações vinham do exterior, né, de países, como a maioria dos países europeus, que destruíram praticamente 100% das suas florestas, e da América também, né, dos Estados Unidos, que praticamente destruiu tudo, né. Eu me lembro que um tempo atrás, eu fui fazer uma visita na Universidade do Texas, e nós passamos numa área que tinha sido área indígena. E um colega meu fez um comentário, né, como estaria esse local aqui se os índios estivessem. E o americano não gostou e, como diz aqui, né, soltou os cachorros para cima do colega. Então é isso. Veja o que acontece, Veridiano. Esse país, ele, durante muito tempo,
foi dominado pelas elites, né? E dentro dessas elites, a elite industrial. Então, dos governos que vinham passando pelo esse Brasil, né, depois dos militares, um grupo que formava uma elite, tendo cabeça os grandes industriais, né, que recebiam financiamentos, né, muito generosos para financiar suas indústrias, né? Aí nós tínhamos aí nessa elite os meios de comunicação, artistas, a elite intelectual, né? Que todo mundo se beneficiava dessa história. E o agricultor, né, o pecuarista, o homem do campo, era a subclasse desse país. E anos após ano, o que nós estamos vendo é o seguinte, é que esse país está sendo salvo pelo setor primário. Nós estamos agora numa pandemia, né, onde todos os setores estão em crise, estão caindo o seu financiamento, e o setor primário, ao contrário, está em crescente. O ano passado, o PIB do agronegócio já foi equivalente ao PIB industrial, sendo que o PIB do agronegócio ele é muito mais democrático, né? Ele contempla um número muito maior de pessoas, ele não é tão concentrado como o PIB da indústria. E o PIB da indústria ele está despencando, né? Porque ele viveu de subsídios, de empréstimos generosos, de 87, se não me engano, para cá, eles voltaram um pouco a indústria para o médio consumidor, mas eles estão perdendo o poder econômico e, consequentemente, o poder político. A eleição de 2018, Veridiano, se alguém for olhar com paixão, ela nada foi mais do que um grito de libertação do setor do campo. Se você for olhar todas as regiões que produzem arroz, feijão, milho, café, carne, leite, que é responsável pelo superávit da balança comercial brasileira, esse pessoal votou maciçamente no presidente Bolsonaro. E não é porque eles eram fãs do presidente Bolsonaro, mas é porque eles cansaram. Eles disseram, gente, cansei de ser sub-raça. Eu sou brasileiro, eu produzo e eu quero meus direitos. E estão ganhando espaço. Eu acredito que daqui para frente o poder político vai estar na mão do agronegócio. Você vê aqui mesmo na Pedra, né? É impressionante que quando foi no início da pandemia, 1 quilo de queijo chegou a ser vendido nas feiras aí a R$4. Essa semana, antes de vir para a entrevista, eu fiz um apanhado com o pessoal que vende queijo. O queijo está sendo vendido de R$12 a R$13. Então, veja bem. Aí o porquê isso? Entrei em contato com pessoas ligadas aos grandes laticínios. E eles disseram o seguinte, o leite está faltando. Uruguai, Argentina. Então, os grandes laticínios que traziam leite baratos para o Brasil estão tendo que comprar leite no mercado interno. Então, um exemplo, Lactalis, ali em Bom Conselho, que trazia muito leite de fora, ela está comprando leite no estado de Pernambuco, praticamente. Eu acredito que deve ter acontecido com a Betânia, com todo mundo. Então, isso fez com que o leite aqui está num preço bom, o queijo, né?
Então, nós temos aí o inverno, depois de acho 14 anos, um inverno muito bom, que está favorecendo um produtor de leite aqui na região, e temos o preço também bom. Então, o que é que acontece? O nosso produtor, particularmente aqui, vamos falar da pedra, ele vai ter que tomar consciência, como tomou consciência o pequeno produtor, o médio produtor do centro-oeste, do norte, do sul e do sudeste, né? Que eles são a força do município. Eles são a matriz financeira desse município. Porque, Verediano, se você tirar, se disser, vamos dizer que chegue um governador, um presidente e baixe um decreto, é proibido criar vaca de leite no município da Pedra. Com 30 dias nós vamos ter aqui uma cidade fantasma. Porque nosso município é dependente do leite da vaca. E eu já disse aqui uma vez e torno a repetir. Eu cheguei aqui, o prefeito, a primeira vez que eu vim na Pedra era o cara que eu gostava muito, Lourenço Vaz. Seu Lolô. Saiu o seu Lolô, entrou Mardônio. Saiu Mardônio, entrou Chico. Saiu Chico Tenório, eu acho que voltou o Mardônio. Saiu o Mardônio, entrou o Zé Cavaz, que foi prefeito por 2 mandatos. Saiu o Zé Cavaz, entrou o Francisco Braz, também por 2 mandatos. Saiu o Francisco Braz, voltou o Zé Cavaz, saiu o Zé Cavaz, entrou o Osório Filho. Esses todos têm uma coisa em comum, ou eram agrônomos e veterinários, ou criadores de vaca de leite. E todos têm algo em comum, fizeram praticamente nada em prol da pecuária de leite. Todos, não vou tirar nenhum aqui. O ano passado, eu fui procurado pelo atual prefeito, o Osório Filho, né? E aqui não estou querendo fazer nenhuma menção política, e ele me pediu ajuda porque ele queria fazer um trabalho de estruturar a cadeia produtiva do leite da Pedra. Me mostrou as ideias dele, me pediu ajuda. Eu fiquei empolgado porque era um trabalho realmente muito bom, um trabalho que desde que eu cheguei aqui na Pedra, que eu sonhava em fazer isso. Fiz um documento, um acordo de cooperação técnica, que foi assinado pelo secretário da Agricultura, o Dilson Peixoto, e pelo prefeito. Estávamos começando a estruturar o projeto para dar início agora no mês de março. E esse projeto, Veridiano, a gente ia fazer um diagnóstico dos produtores, íamos entrar com um trabalho de melhoramento genético, de orientação da parte de sanidade, de nutrição. Havia uma parte também de incrementar a venda do queijo, dos produtos lácteos aqui na Pedra. Seria um trabalho maravilhoso. Aí veio a pandemia e o trabalho não pôde ser mais executado. E nós sabemos que esse ano também não vai mais ser executado. Eu espero que o próximo prefeito, que seja o Osório Filho, que seja um outro qualquer, que olhe para esse trabalho com carinho, porque é um trabalho muito bom, que vai mudar a situação da pecuária de leite da Pedra. Porque, Veridiano, nós temos, por incrível que pareça, mas a Pedra tem o rebanho de leite mais produtivo do Brasil. A nossa produtividade média de leite é a maior do Brasil. Certo? Então, nós temos um rebanho muito bom, e eu acho que o produtor, até eu brinco com alguns produtores que ele diz que está prejuízo. Eu digo, rapaz, então vocês devem estar vendendo droga, porque tem 30 anos que trabalha no prejuízo e não sai do ramo.
Eu brinco mais ou menos dessa forma, mas é lógico que tem que se avançar, porque, por exemplo, quando o governo foi até o Joaquim Francisco, governador, que exigiu que o produtor de queijo tivesse sua laticíniozinho organizado, o pessoal viu como o fim da pecuária de leite no município, mas pelo contrário, foi aquele gesto, né, que inclusive eu critiquei, dou minha mão à palmatória, foi realmente um fator determinante para que a nossa pecuária de leite ainda esteja em pé e mesmo diante de uma pandemia dessa, esteja empregando, né? Se for ver em qualquer fazenda aqui de pecuária de leite, vai ver que ninguém foi demitido, todo mundo está trabalhando da mesma forma. Agora, lógico, né, que tem muitos problemas, nós tivemos uma crise aí da palma, né, com a cochonilha, nós tivemos aí 7, 8 anos de seca, nós temos a questão da educação do produtor, né, esse trabalho que foi proposto, que a gente ia auxiliar, né, e aqui de antemão quer dizer que eu não ia receber nada por esse projeto, apenas ia como pesquisador do IPA, com outros pesquisadores, auxiliar para que servisse como modelo para o resto do Estado. Né? Para quê? Mostrar que a pecuária de leite é a solução para o nosso município. E eu digo, Veridiano, para a nossa região do semiárido, que nós não temos chuvas regulares, nós não temos terras férteis, nossa estrutura agrária é de terras pequenas, nossa topografia é ruim, nós não temos nenhuma opção para agricultura, para fruticultura, para soja, para milho, para nada. Nossa única opção é a pecuária de leite. E isso tem que ser trabalhado, tem que ser melhorado. Agora, como eu te falei, não é de hoje. Desde que eu cheguei aqui, a primeira vez que eu pisei a primeira vez na pedra, até hoje, os prefeitos fizeram muito pouco ou quase nada pela pecuária de leite. Mas também o Wilton Galindo, ele está dizendo que mora lá na cidade de Venturosa. Eu me confundi com o outro que mora lá em Tocantins. Também José Edson Diniz Vasconcelos, que está parabenizando o Antônio Santana. José Edson Diniz Vasconcelos, agora eu acho que ele mora mesmo em Tocantins, ele mora lá em Palmas, né? José Correia, parabéns, amigo Toninho, pela gentileza de informar a precisão da ivermectina. Querendo mandar também um abraço para Célia Vasconcelos. Mas, Toninho, nós estamos puxando um pouco o assunto até de política, porque você tem uma vasta experiência, já foi diretor do IPA, é técnico do IPA, foi secretário de Agricultura aqui no município da Pedra. Por isso, nós estamos fugindo um pouco dos assuntos da veterinária por conta da sua vasta experiência. Vamos ler aqui um pequeno relato aqui. Lembramos que às 11h20 teremos a missa diretamente da Igreja Matriz. A tecnologia, pelo menos aqui na Pedra, não adiantou ou as pessoas se acomodaram. Veja, há muitos anos atrás, onde não existia nem sequer uma máquina de escrever, nem caneta esferográfica, etc., surgiu o senhor poeta José Firmo Cavalcante, com uma ideia e debaixo de um pé de pau reuniu os agricultores da época e fundaram a cooperativa agropecuária da Pedra, que gerava centenas de empregos, direto e indiretamente, e o agropecuarista ligado a ela tinha toda a assistência para desenvolver suas atividades. Com a chegada da tecnologia e com tanta gente formada, e o que fizeram? Destruíram tudo, acabaram com tudo, ficando as pessoas a ver navios. O senhor mesmo é testemunha que no governo Mardônio, você era secretário de Agricultura e adquiriu uma fábrica para o Horizonte Alegre, se eu não me engano era de frutas, não era? E outra de costura em Santo Antônio. O então vereador Zé Galindo conseguiu uma fábrica de fubá para São Pedro do Cordeiro e, de igual forma, Moacir de Brito, uma de tijolo no Poço do Boi. Hoje não existe mais nem as ruínas dessas fabriquetas. Nesse sentido, como o senhor analisa tudo isso
e o que fazer para adquirir tudo de novo e recuperar esse tempo perdido, ou não tem mais jeito? Bom, Veridiano, eu tenho hoje uma opinião formada, né, depois de ser secretário da Agricultura por um ano e pouco, né? Apesar de eu não ter rompido com o Mardoni naquele momento, eu apenas deixei de ser secretário porque vi que eu não tinha condição de implementar as ideias que eu queria, né? Por diversos fatores, né? Políticos, econômicos, é meio complicado. Veridiano, eu conheço boa parte do Brasil, né? Já andei em alguns países aí do mundo e a questão da cooperativa, dessas associações de tijolo, de tecido, eu tenho uma opinião formada. Eu acho que a questão de cooperativismo e associativismo, não aqui na Pedra, não em Pernambuco, mas no Nordeste, de uma maneira geral, pela questão cultural, ela não funciona. Ela não funcionou aqui na Pedra, não funcionou em Arco Verde, não funcionou em lugar nenhum do Nordeste. Quando eu era estudante ainda de veterinária, na disciplina chamada Extensão Rural, tinha um professor que chamava Paulo, e ele, toda aula, ele falava da cooperativa do 13, que era uma cooperativa no estado de Sergipe, que era um modelo da perfeição. E depois que eu terminei a faculdade, alguns anos, fui saber da cooperativa do 13. Tinha tido o mesmo destino da cooperativa da Pedra. Porque a nossa cultura não é de associativismo. E eu vi, Veridiano, algumas coisas que chega até a chocar. Por exemplo, em Balsas, no Maranhão, tem uma cooperativa de plantadores de soja, que quando eu estive lá, e faz muitos anos, eles tinham em torno de 1.000 sócios, todos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eles não aceitavam ninguém do Maranhão como sócio dessa cooperativa. É um negócio meio complicado, né? Nas minhas andanças pelo norte, eu andei na Transamazônica, eu fui numa cidade chamada Puí, e no meio do caminho eu passei numa área que tinha sido cedido pelo INCRA para pessoas do Nordeste, em tipo cooperativa. Após 10 anos, o projeto foi abandonado e os gaúchos assumiram. E hoje tem um amigo meu que comprou terra lá dessa cooperativa, e hoje eles têm o local que chamam quilômetro 180, e o nome é Santo Antônio do Macuí, se não me engano, Macuípe, um nomezinho assim. Eles têm um rebanho hoje de gado de corte lá nessa localidade de mais de 300 mil cabeças. Aí se você for, por exemplo, eu estive em Santa Rosa, a terra da Xuxa, né? E eu fiquei impressionado que eu vi a cooperativa. Rapaz, a cooperativa é um negócio, é do outro mundo, você fica sem querer acreditar. Quando eu fui lá, a cooperativa tinha 21 veterinários, 19 agrônomos e 17 ou 16 zootecnistas trabalhando em tempo integral. Tinha um supermercado enorme, enorme, que eu nunca vi aqui em Pernambuco, um supermercado do mesmo tamanho, que vendia de tudo, desde alimentação a implementos agrícolas. E o que é que acontece? Todo mundo pequeno produtor, pessoas que tinham 10, 15, 20 hectares, criando vaca holandesa, todo mundo organizado. E como os filhos começaram a querer ser, e começaram a casar e formar família, eles não tinham terra, foi que eles compraram. Eles foram lá em Correntes, no Piauí, compraram uma vastidão de terra, uma enormidade de terra, e formaram um distrito que eles chamam Nova Santa Rosa, que eu acredito que logo, logo vai virar cidade.
e que hoje é um dos maiores produtores de soja do Brasil, em termos cooperativismo. Porque o pessoal do Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, eles tiveram a origem da Europa. Na Europa, quem foi da Europa sabe que eles têm um cooperativismo forte. Eles têm a cultura de mútua, de se ajudarem, né, de trabalhar em conjunto. Infelizmente aqui é diferente, né? As pessoas veem uma associação, uma cooperativa, para tirar proveito, para fins políticos, né? Então, eu acho que não conheço nenhuma cooperativa que deu certo no Nordeste. Se conhecerem e quiserem me convidar para ir ver, eu agradeço. Agora, eu acho que isso passa muito pela questão cultural, sabe, Veridiano? Então, muitos recursos foram jogados fora, né? Muito, com certeza, muitos recursos foram jogados fora, muitos recursos. Olha, você tem agora, quem viu aí, por exemplo, o Plano Ipanema. É lógico que os animais foram comprados caro, a coisa não foi num preço justo, mas fizeram associações de 39, 40 produtores e fazia uma dívida solidária, né, junto ao banco. Ou seja, tem gente que quer pagar e não pode pagar, porque se pagar vai ficar inadimplente, porque a dívida é solidária. E muita gente comprou achando, não, isso é uma associação, uma cooperativa, não vai ter nada, entendeu? Então, é complicado essa coisa de cooperativa. Tanto é, porque se você pegar os assentamentos de reforma agrária, que são poucos, mas existem no sul do país, eles têm sucesso. E os nossos aqui, infelizmente, não tem. Por exemplo, lá no IPA, nós temos um que Joaquim Francisco doou, 600 hectares, acho que 25 famílias, e nesses 20 anos já mudou essas famílias, pelo menos umas 50 vezes de família, que o pessoal vai repassar na terra e quase ninguém produz nada, continua apenas como uma moradia que é pertinho da rua, entendeu? Então, isso é questão de cultura, né? Então, eu particularmente, eu não acredito em cooperativismo, associativismo aqui, porque sempre dá em confusão, sempre dá em reclamação, e isso já foi feito, várias atividades nesse sentido. Infelizmente, Veridiano, eu acompanhei algumas e todas redundaram em fracasso. O que não segue bem direito os mandamentos das regras. Portanto, queremos mais uma vez mandar um abraço para Kalene Soares, lá no sítio Periperi, a Jerusa Teixeira, que fez um comentário aqui, que foi muito grata ao doutor Antônio pela recuperação, pela preocupação com as pessoas mais carentes de informar um remédio eficaz contra a doença que nos atormenta. Também o professor César Galindo, que está meio sumido aqui da Pedra FM, com todo respeito ao contraditório, mas o que estamos ouvindo é surreal, não é possível. Mas vamos trazer agora o Kleber Siqueira para uma rápida passagem aqui, devido, nós faltam só apenas 20 minutos para o término do programa. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiano, bom dia, ouvintes da Rádio Pedra FM, especialmente do programa Comando Geral. Bom dia, Joyce, que está aí também hoje nos auxiliando. E bom dia, o doutor Toninho Santana, nosso entrevistado de hoje, a qual agradecemos pela oportunidade. Hoje o programa está sendo muito esclarecedor e antes de terminar já está com gosto de poderia ser mais ou quero mais. Até proponho, Veridiano, que você deixe o convite já para a parte 2 desse programa, porque está muito bem explicativo. Obrigado, Toninho, por proporcionar nesta manhã de sábado uma oportunidade onde a gente está tendo de aprender sobre essa área de atuação sua, que está servindo hoje, por incrível que pareça, está servindo tanto como auxílio para esse momento que estamos enfrentando na área da saúde e também já de praxe, né, a área de atuação rural, o senhor como médico veterinário já tem há muitos anos de experiência.
Eu teria várias perguntas para lhe fazer nessa manhã, Toninho, mas infelizmente não vai dar para fazer. Eu quero deixar um comentário e uma pergunta simples. Eu, como servidor público, sou apaixonado por gestão e queria do comentário era que o senhor foi esses dias foi desafiado ao desafio do leite e participou, e foi importante. Eu sou fã de leite, se for o vício tomar leite, eu sou viciado em leite. Gostaria que o senhor comentasse só um pouquinho sobre como foi esse desafio, o porquê do desafio, para que os nossos ouvintes que gostam de leite também possam participar de um desafio. Mas o que eu queria perguntar mesmo é, na área da gestão pública, qual seria o modelo de secretaria de agricultura ideal para um município pequeno como o nosso? Quais seriam os profissionais que deveria ter e a maneira de agir para que os nossos produtores, nossos pequenos, médios e grandes produtores pudessem ter um acompanhamento, uma assistência melhor? Bom dia e muito obrigado. É contigo aí, Veridiano. Bom dia, Clebe. Quero agradecer as palavras, né? E falar, o desafio do leite, Clebe, eu faço parte de um grupo de pesquisadores e professores de reprodução animal do Nordeste. São pesquisadores e professores de várias universidades do Nordeste e órgãos de pesquisas. Então, começou um fazendo desafio ao outro, né? Isso se difundiu praticamente em o Brasil todo, né? E saiu com essa ideia aí, e é realmente para, sim, mostrar que o leite realmente é uma atividade forte e responsável. Agora, Clebe, quanto ao modelo ideal de gestão, eu te confesso que é muito complicado, certo? Muito complicado eu te dizer agora, porque isso teria que haver um estudo. Bem, eu posso te falar que quando eu era secretário de Mardônio, eu, com muita luta, consegui convencê-lo a que 2% do FPM fosse destinado a um fundo que seria utilizado apenas para a agricultura e pecuária. Que 2% do FPM é muito pouco, né? Mas já era o início, né? Que a gente pudesse ter aquilo ali para fazer alguns trabalhos. Eu acho que esse projeto que o prefeito Osório Filho chamou, pediu orientação, então eu disse a ele, Osório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a realidade do nosso pecuarista. Quem é o nosso pecuarista? Como é que está a situação do nosso pecuarista? Porque muitas vezes, Cléber, o pecuarista acha que ele está ganhando dinheiro, realmente ele está ganhando dinheiro, mas também está perdendo. É um pouco contraditório, mas é verdade. Por exemplo, uma vaca de leite, em média, ela come 1 quilo de concentrado para cada 3 litros de leite. Seria mais ou menos isso. Então, você pega um produtor de leite, ele tem 10 vacas. Aí o que é que ele faz? As vacas dele dão 10 litros de leite, em média. Então, ele pega no coxo, ele joga ali 3 quilos de concentrado para cada vaca. Mas naquele meio, tem uma vaca que está dando 20 litros de leite, que está comendo os 3 quilos, né? Então, se essa vaca, de vez de estar comendo os 3 quilos, estivesse comendo 6, ela poderia estar dando 25, 26. Enquanto tem vaca que está dando 7 quilos, está comendo os mesmos 3 quilos. Ou seja, está comendo das outras. Então, isso é muito comum aqui na cidade da Pedra e na verdade, em muitas fazendas no Brasil todo, principalmente na região do Norte e do Nordeste. Se você chegar em qualquer fazenda aqui da Pedra, dificilmente o cara vai ter um caderno anotado qual foi o dia que essa vaca pariu, quantos quilos de leite ela está dando, o leite dela não é pesado. Por exemplo, lá no IPA nós trabalhamos com melhoramento genético,
Então, o que é que a gente observa? Tem determinadas vacas que ela pare, até 60 dias ela tem uma produção de 25, 28 quilos de leite, né? Mesmo sabendo que nosso trato não é um trato assim muito bom, né? A gente fica a desejar, porque o órgão público, o dinheiro atrasa, falta, é meio complicado. Mas o que acontece? Tem animais que, a partir do momento que é inseminada e ela fica, a presa é confirmada, então aos 120 dias, que ela já está com 2 meses de gestação, ela deixou de dar os 25 quilos de leite e baixa para dar 8, 10 quilos. Então essa vaca não interessa para a gente, porque ela não tem persistência de lactação. Certo? Então eu estou te dando assim só 2 exemplos. Aí tem vaca que dá muito leite, mas só dá leite 5 meses por ano. Aí vai apartar, vai passar mais 7 meses sem dar leite. Então quando você vai diluir o leite que essa vaca produziu na vida útil dele, é muito pouco. Então são fatos como esse, né? O melhor manejo da alimentação, o melhor manejo sanitário, controle do que é dado de ração, peso do leite, quanto tempo essa vaca ficou sem entrar no cio e realmente ser coberta para poder dar cria. Porque o ideal é que a vaca faça o quê? Ela dê leite 10 meses no ano, descanse 2 e volte a tenha um outro bezerro e dê mais leite. Mas infelizmente isso é quase impossível na prática. Mas é que a gente chama do intervalo entre parto a cada 12 meses. Mas o nosso intervalo entre partos aqui na Pedra, eu acredito que deve estar em torno de 18 meses. Se você reduzir isso para 14 meses, você já vai ter um ganho extraordinário na produção de leite e, consequentemente, no ganho do produtor. Entendeu, Kleber? Agora, isso agora tem que ser debatida, tem que ser discutida como nós queríamos, né? Agora, veio a pandemia, foi parada, né? E eu espero que no próximo ano, seja Osório Filho o prefeito, seja algum adversário, que continue esse projeto. Então era isso, Kleber, que eu queria dizer a você e mais uma vez agradecer. Mas, doutor Antônio, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, vai ficar o convite aí para você agendar outra data para a gente terminar a entrevista, que vai ter a transmissão da missa às 11h20, mas vamos passar aqui rapidamente aqui pelo Facebook. O Carlos Eduardo está dando bom dia e está dizendo que é uma excelente entrevista com o doutor Toninho. Ele está dizendo que foi vítima da Associação de Santo Antônio, diz que não funcionou por conta da politicagem que interferiu lá em Santo Antônio. A Ildes Almeida está parabenizando a entrevista, dizendo que foi muito proveitosa. E o doutor Antônio Santana, nós vamos marcar aqui outra data para vir com outra palestra, que a gente agora não tem mais tempo, que às 11h20 terá a transmissão da Santa Missa lá diretamente da Igreja Matriz. Também o padre Adjailson está lhe parabenizando pela excelente entrevista. E, portanto, fica assim, fica combinado para outra data, a gente vai para que na sua agenda lá que tem um tempinho, voltar aqui para a gente terminar os nossos assuntos. Mas fica ainda 5 minutos para as suas considerações finais. Bom, Veridiano, eu que agradeço em poder estar aqui, podendo colaborar um pouco, né, esclarecer algumas dúvidas, né, com as pessoas e afirmar, né, que o nosso agronegócio deu grito de liberdade e apesar, né, de levar assim, né, o nome de destruidor de tudo, esse ano de pandemia, o nosso agronegócio deve ser responsável mais ou menos por 30% do PIB brasileiro. Isso sem contar que parte da indústria de transformação que fica por conta do PIB da indústria, como por exemplo suco de laranja, castanha do Amazonas, castanha do Pará, entra como PIB da indústria, né? Mas na verdade tem a participação também do agronegócio. Então o Brasil é um país que tem a vocação para a agricultura,
para a pecuária. Hoje, o Brasil alimenta 25% da população mundial e tem potencial para aumentar esse número de pessoas alimentadas mundo afora, sem precisar derrubar uma árvore sequer, sem precisar agredir a natureza, né? Apenas usando tecnologia, apenas sendo financiada de maneira correta, porque o produtor de leite, seja ele aqui da Pedra, de São Paulo, do norte do país, ele, se for financiado, ele vai dar o retorno, né? E apesar das pessoas não sentirem, né? Até alguém falou aí da época de Firmino, de tudo, mas de 30 anos para cá, eu digo aí, quando eu cheguei na Pedra, houve uma evolução grande na cidade. Quando eu cheguei aqui na Pedra, a gente ia para Arcoverde, era numa estrada de chão, cheia de pedra, fosse para Garanhuns do mesmo jeito, a gente não tinha televisão, não tinha telefone, era um orelhão na prefeitura para atender todo mundo. Eu me lembro que as primeiras parabólicas foram compradas aqui na Pedra, foram através de consórcio, 10 pessoas, né? E hoje as casas mais simples, mais humildes tem. Então isso foi melhorando, né? Eu me lembro quando o primeiro ônibus, né, que Mardoni colocou para ir levar os estudantes na faculdade, foi uma revolução, mas a coisa vem melhorando, né? Agora, é lógico, o Brasil tem um potencial muito grande, né? Infelizmente, você vê nessa pandemia a Controladoria Geral da República e o Ministério Público já abriram 1.360 processos de investigação de desvios de dinheiro público que eram para ser aplicados na pandemia, né? Infelizmente ocorre isso, né? Mas nós não temos que baixar a cabeça, pelo contrário, nós temos um país maravilhoso, né? Agora, a gente não pode abrir mão, né, do nosso agronegócio, Veridiano, porque eu acho incrível, porque se criou aquela coisa de a agricultura familiar é responsável por 80% da produção de alimento no Brasil, sabe? Isso é um dado que não é verdade. Qual é a agricultura familiar? Eu acho que agricultor familiar é aquele que produz apenas para a família dele. Quando ele tem 2, 3, 4 empregados, ele deixa de ser agricultor familiar e ele é um microempreendedor. E as pessoas têm vergonha de dizer que eu sou um microempreendedor, eu sou um microempresário, porque ele é taxado quase como um criminoso, né? Então, eu acredito muito nesse país. Eu acho que apesar de toda essa pandemia, nós vamos sair mais forte, porque diferente dos outros países, nós temos terra, nós temos clima, nós temos pessoas com coragem de trabalhar, né? Eu que já andei muito naquela região norte, tinha hora que eu me surpreendia, eu já andei 2 horas, atravessei o Rio Amazonas, entrei num afluente, 2 horas de lancha, cheguei lá, encontrei uma fazenda maravilhosa, o pessoal, todo mundo produzindo, então é um negócio realmente fabuloso. Então, como disse o nosso ex-governador Eduardo Campos, né? Eu não vou desistir do Brasil, acho que o Brasil tem tudo para dar certo, né? Apesar dessa pandemia, vocês podem ter certeza que ela está indo embora, apesar dessa campanha aí da mídia que gosta de cadáver, o número de mortos está diminuindo bastante, o número de pessoas internadas com coronavírus nos 5 principais centros do coronavírus já diminuiu 70%, né? Então, eu acho que nós estamos saindo disso aí e vamos sair forte, vamos sair na frente dos outros países, Veridiano. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que for convidado, eu estarei aqui para atender a sua convocação e esclarecer dentro das minhas limitações o que for possível. Nós que agradecemos a participação do Dr. Antônio hoje aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo foi meio curto, que
por conta da transmissão da Santa Missa, mas o convite fica feito. Nós vamos marcar outra data para que nós possamos concluir mais os nossos assuntos, que faltaram muito ainda para falar. Mas Joyce Bezerra, que está de volta aqui no programa Comando Geral, vai ficar conosco um mês sim e outro não. Esse mês todinho vai ser dela, né? No mês de junho. Mas fica aí, Joyce, para a sua despedida. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco desde o início do programa hoje. Muito obrigado pelas participações de cada um de vocês e pela audiência que nós recebemos. Um bom final de semana a todos e que Deus abençoe e até o próximo sábado, se Deus quiser.